Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada na marcação a mercado no mês de maio no Tesouro Direto. Os dados eu tiro dessa parte da página, onde eles dão aqui uma explicação, mas eles não explicam o dado que eu acho que é o mais importante. É que essa rentabilidade acumulada que eles fornecem em últimos 30 dias, no ano, 12 meses, é sempre bruta. Sempre bruta. E essa tabela sempre vem com algum errinho. Por exemplo, o pré-com juros veio no topo da lista e os pares dele estão aqui embaixo. Então ele. Aí eu, aí eu ordenei da maneira que eu achei mais adequada na nossa planilhinha aqui. Então vamos mostrar para vocês aqui. Muito bem. Então, começando com o Tesouro Selic. Tá, no Tesouro Selic, pessoal, eu não detalhei muito a questão da marcação a mercado, que eu acho que não é tão urgente e necessário assim, mas para vocês entender, todos os prazos de Tesouro Selic tiveram marcação a mercado favorável. Em todos eles, a taxinha extra, aquela Selic mais alguma coisa, caiu um pouquinho. Por quê? Porque a rentabilidade certa de 13,65% ao ano traduzida para mês é 1,07. Todos eles renderam mais do que isso. Logo, eles tiveram marcação a mercado positiva. Está aqui a fórmula, tá? da continha transformando a taxa anual Selic over 13,65 ao ano em mensal 1,07. Mas o Selic não é o foco aqui da nossa atenção. O foco da nossa atenção são os tesouros IPCAs e os prefixados. E também vamos mostrar o Renda Mais. Olha só, pessoal, a curva está muito bonita. Está tudo conforme as regras têm que ser da marcação a mercado. Quanto mais prazo, maior rendimento, em geral, com algumas exceçõezinhas. E aí eu calculei aqui o delta em basis points. Basis points é as casinhas depois da vírgula que a gente fala o número inteiro, para não ficar falando 0,0, toda hora, certo? Então, por exemplo, aqui a gente viu que o IPCA 29 ele rendeu 2% no mês, porque a taxa caiu de 5,75 para 5,38, ou seja, ele caiu 37 bases, ou 0,37%. 0,37%. Bom, mas então, qual é a regra geral? A regra geral da marcação a mercado é, havendo queda de taxa, o título tem uma rentabilidade acima da contratada e essa rentabilidade é proporcional ao prazo. Quanto mais prazo, mais alta a rentabilidade. Aconteceu aqui na curva dos tesouros IPCAs? Não. Por quê? Porque o 35 saiu vencedor, tendo uma rentabilidade no mês de quase 4% contra 3,18% do IPCA 45. O que aconteceu que justifique isso? A marcação a mercado aqui, ó, o delta foi maior no 35. O 35, a taxa dele caiu mais do que a taxa do 45. Então, como o 45 é o título mais longo dos IPCAs principais, é o mais arriscado, ele ainda mantém um prêmio maior. Então veja aqui, ó, ele estava em 6,09 no último dia útil de abril. Isso aqui, 28 de 4, é o último dia útil de abril. Eu coloquei aqui a taxa, né? Que essa informação não é fornecida na tabela original. E caiu 31 bases, enquanto que o 35 caiu 46 bases. Então o 45 ele tem essa taxa mais esticada e continua aqui no dia 31 de maio. Bom, um outro detalhe que também não é muito comum é o seguinte: por que somente o IPCA 24 teve rentabilidade negativa nesse mês? Nesse mês, quando a gente olha no ano e nos últimos 12 meses, tá tudo certinho. Foi por estresse da parte curta da curva. Só isso, tá? Estresse da parte curta da curva. Eu nem me dei o trabalho de ir lá olhar isso, porque é totalmente irrelevante, porque a gente vê que não pesa no ano nem nos 12 meses a rentabilidade continua muito boa, tá? Foi esse mês aí
que o curto prazo estressou um pouquinho mais e aí atrapalhou esse mês a rentabilidade do IPCA 24. O que eu gostei particularmente, pessoal, antes de mostrar o gráfico, eu vou falar aqui das rentabilidades no ano de 2023, foi dessa rentabilidade do IPCA 26, que saiu do rol faz pouco tempo e está ali, entregou 7,9% esse ano, uma rentabilidade bem mais próxima do 29 do que do 24. Essa rentabilidade do 29 eu calculei, tá? Porque o Tesouro também não fornece, porque não tem desde o dia 1º de janeiro. Então essa rentabilidade aqui não é comparável com as dos demais, certo? Porque ele apareceu no rol depois. Então vejam como eles são chatinhos com isso, né? Mas tem que ser, pessoal, porque a gente tem que comparar banana com banana e maçã com maçã, né? Eu tô errando aqui. Eu tô exagerando um pouco colocando essa rentabilidade aqui. Tá? Porque a gente tem que comparar 1º de janeiro com 1º de janeiro e assim por diante. E não fazer como certas publicações também que escolhem uma data ali que foi melhor para marcação a mercado. Aí tu tá adorando um pouco a pílula, né? Para vender um peixe aí. Não tá certo isso. Aqui eu não tô querendo vender peixe nenhum, eu só tô querendo mostrar que no ano o IPCA 29 rendeu muito bem, obrigado, sim senhor. E ele realmente respondeu bem aquela frase que eu sempre estou falando a respeito dele. Pensou, comprou. O IPCA 29 pensou, comprou. Olha aqui, ó, 9,86, quase 10%. No gráfico, pessoal, tá aqui, ó, é esse primeiro aqui, ó, esse é o gráfico da rentabilidade, a curva de rentabilidade do Tesouro IPCA mais principal, conforme o prazo. Aqui é o 35, aqui é o 45. Vejo que cai um pouquinho, né? Porque o 45 ainda tem um prêmiozinho a mais. Então, pessoal, quando a gente pensa assim, quem é que ficou para trás nessa curva aqui? O 45, né? O 45, porque ele foi o que rendeu menos, ó, é o que caiu menos bases, ó, no delta aqui. Então é ele que tem um potencial de trazer um ganho a mais. Potencial, não quer dizer que vai acontecer, mas é o cara que ficou para trás, certo? Então, em quem, por exemplo, um investidor mais arrojado aportaria mais fichas a partir de agora? Nesse, no 45, porque é quem ficou mais para trás. Pode ser que mês que vem esse resultado seja ao contrário. É apenas uma suposição, certo? Eu acho que não é esse o melhor jeito de investir. Eu acho que o melhor jeito de investir é o aporte constante e sempre para ficar até o fim, ponto final. Tá? Mas, para quem gosta de saber o outro lado da moeda, tá aí a informação. Sobre os IPCAs com juros, nós observamos a mesma coisa, o 24 caindo um pouquinho, então realmente houve um estresse nesse prazo no mercado secundário, e todos os demais prazos em um crescimento constante. E mais uniforme não tanto, porque o 35 também ganhou mais que os prazos mais longos, olha, ó, 2,78. Então a curva faz ali um pico nesse prazo e depois ela cai um pouquinho e depois ela volta a crescer gradualmente. Vamos mostrar o gráfico aqui do IPCA com juros. É esse segundo aqui. Então atinge um pico aqui já na parte longa da curva e depois atinge um platô. Se nós tivéssemos mais prazos aqui no IPCA principal, eles estariam em platô também. O que mais que nós podemos observar aqui na curva do Tesouro IPCA com juros? Que as variações do delta foram mais uniformes do que no Tesouro IPCA principal. Eles são títulos mais estáveis, mas assim como eles são mais estáveis, eles também rendem menos. Vamos ver aqui, ó. O 35, que rendeu 3,95 no principal, no com juros rendeu 2,78. E o 45, que rendeu 3,18, aqui no com juros rendeu 2,36. No 24, aí o contrário também é verdadeiro. Quando rende mais tanto para cima quanto para baixo, né? Então, quando ele dá prejuízo, ele dá um prejuízo maior. O 24, apesar de curto, principal, deu, entre aspas, mais prejuízo do que o 24 com juros. Mas, de novo, isso aqui é irrelevante tanto para um quanto para outro. Muito bem, pessoal, renda mais.
Renda mais, eu vou falar a frase que eu falava e ainda falo para o 29. Pensou, comprou, pessoal. Olha aqui, ó, de 3,3% até quase 4,5% de rentabilidade no mês. Só que isso aí não é rentabilidade, né? Porque você comprou, você não pode resgatar em menos de 60 dias, então você não pode fazer marcação a mercado, e o grande foco dele é esse recebimento da renda corrigida pela inflação mais a taxa. Então realmente não faz o menor sentido. Mas isso aqui mostra que os títulos ficaram mais caros. Eles ficaram mais caros na base mensal que os IPCAs principais ficaram. Olha aqui, ó. 3,95 o 35. Bom, aí o 35 aqui não aumentou tanto, mas todos os outros vejam que é de 3 a 4%. Ficaram muito mais caros, né? E qual foi a queda em bases, pessoal? A queda em bases foi ali na casa de 30 também, na casa de 30 bases. Então olha só como a marcação a mercado é mais intensa neles. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O 45, tá? Vamos deixar aqui em amarelinho para você ver. Versus o 45 renda mais. O prazo é parecido, né? Porque o IPCA principal é maio, mas o renda mais é janeiro. Tá? É um pouquinho diferente. Então vejam aqui, ó. Caiu 31 bases aqui, caiu 30 aqui. Então, se o prazo é mais ou menos parecido, a rentabilidade deveria ser a mesma. Se a marcação é a mesma, não. Porque esse aqui a gente recebe tudo na mesma hora, então ele é mais seguro. Então, ele tem um risco menor, tu recebe tudo na hora. Esse aqui tem um risco maior, tu recebe ao longo de 20 anos. Ele deu um prêmiozinho a mais na marcação a mercado, 3,64 versus 3,18, para uma queda proporcional de basis points nas taxas. Viram isso, pessoal? Viram isso? Só que, para explicar isso de maneira abstrata, é bem complicado. É bom que aconteceu com as taxas sendo muito parecidas e a queda em bases sendo muito parecida, e mostrou essa diferença de rentabilidade. Ou seja, uma marcação a mercado mais intensa em quem não renda mais. Por quê? Porque ele tem mais risco. Ele tem mais risco, por quê? Porque você demora mais para receber aquele dinheiro que você investiu. Enquanto que no IPCA principal você recebe tudo de uma vez só, aqui você recebe em 240 suaves prestações. Mas isso não é ruim, porque todas as prestações são corrigidas por taxa mais inflação. Então é bom. Só que são 240 prestações. Não é um dinheiro que você vai usar para fazer um projeto grande, pessoal. Não, é um dinheiro que você vai usar para renda mesmo, certo? Então eu achei que ficou muito didático para mostrar isso para vocês, porque agora fica claro o que eu sempre falei no canal, que o Tesouro Renda Mais tem uma marcação a mercado mais forte, é exatamente isso que está mostrado aqui. Por quê? Porque tem um risco maior, tá? E tá claro, agora eu acho que tá claro aí com o que aconteceu no IPCA principal 45 versus o Renda Mais 45. Como é que ficou o gráfico do Renda Mais? Ficou assim, pessoal. Estão aqui os vértices de tempo e respeitando as regras gerais da marcação a mercado. Quanto mais aumenta o prazo, mais aumenta o ganho de marcação para quedas semelhantes na taxinha. E aqui, ó, a queda da taxinha foi em torno de 30 bases. Tá aqui, ó. Comparando o IPCA 29 com o Renda Mais 30. Se é que é comparável, eu acho que não. Mas vamos lá. Aqui, ó, o 29, vamos pegar aqui o 30. Então nós temos, ó, de novo, uma queda, um prazo mais ou menos parecido. Maio de 29, janeiro de 30, são 7 meses de diferença. No outro eram 5, 4, 5. Aqui, pessoal, caiu 37 bases e o título rendeu 2%. Aqui caiu 36 bases e rendeu 3,33%. Então vejo que por esses 7 meses de diferença não explicaria tanto.
essa diferença tão grande de aumento de preço, né, de rentabilidade. Mas o que explica? O risco maior do Renda Mais. Como ele te paga em 240 parcelas e aqui no principal paga tudo de uma vez só, então você tem esse prêmio de marcação, tá? Então, em dois prazos semelhantes. Vamos ver se o 35 também corresponde? Eu acho que sim, já que estamos vendo os principais versus Renda Mais, vamos ver todos, né? Então vamos pegar aqui o 35, só que o 35 caiu mais. Ele caiu 46 vezes. Ele ganhou, inclusive, do 45, que é o grande beneficiado quando há lucro de marcação, né? Vamos ver o Tesouro Renda Mais 35. Ó. Ele caiu 33 bases versus 46 bases. Aqui nem o risco a mais do 45 explica. Por quê? Porque a queda foi bastante diferente, né? Um caiu 33, o outro caiu 0,46, né? 46 bases, quase 0,5%. Essa queda que explica a valorização, a supervalorização do IPCA 35 nesse mês de maio. Legal aí para quem estava posicionado em IPCA 35. Eu sei que muita gente, incluindo-me, inclusive eu, adoramos esse título. Eu sei que muitos de vocês também adoram esse título. E os prefixados, pessoal? Os prefixados aí, prefixado 24 rendendo parecido com a Selic, e eles obedeceram a curva. Olha aqui, pessoal, a queda nos prefixados em basis points bem maior que a queda nos tesouros IPCAs. Vejam aí que interessante. E a curva ascendente de rendimentos, conforme o prazo, nos prefixados com juros a mesma coisa, e o 33 ganhou do 29, também tem mais prazo, apesar de ser pagador de juros. Para os prefixados eu não fiz os gráficos. De repente a gente comenta que vamos comparar o pré-29 com o IPCA 29, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Prefixado tem mais risco, logo ele deve trazer mais retorno. Eu acho que sim. Vamos ver aqui, ó. Prefixado 29 caiu 87 bases e rendeu 4% no mês. IPCA 29 caiu 37 bases e rendeu 2% na marcação a mercado. Então o prefixado aqui rendeu o dobro por um prazo semelhante, mas é como eu acabei de falar. Prefixado é mais risco tem que ter mais retorno. Só que quando a marcação a mercado é ao contrário, é desfavorável, quando a taxa sobe, ele também sofre mais. Vamos ver o com juros 33. Caiu 83 bases e rendeu 4,35. Vamos comparar com o IPCA com juros 32, que caiu 39 bases e rendeu 2,36 versus 4,35. Quase o dobro também o prefixado ganhando do IPCA. Então tá aí, pessoal. É isso. A marcação a mercado em maio. Espero que você tenha aí achado interessante essas comparações, essas informações todas que a gente está fornecendo aqui para vocês e que tenha aumentado o seu entendimento sobre os títulos públicos federais. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.